comparando com o que eram os anos 90. Nos anos 90 a gente colocava um site no ar e a gente tinha que pensar em colocar um SSL, que era caríssimo. A gente gastava uma fortuna para botar um SSL num site, ninguém colocava. Aí no início dos anos 2000, quando houve a... Eu sou cientista, eu sou o mais ignorante aqui, eu vou precisar... O SSL é aquele cadeadinho do certificado de segurança de privacidade do site. Acho que a palavra-chave é certificado emitido por alguém, né? É certificado emitido por alguém, exatamente. É um certificado. Alguém certifica a segurança disso, né? Legal. E aí a criptografia entre o seu browser e o site que está fornecendo a informação fica garantida e ninguém consegue interceptar o dado no meio do caminho. Porque a internet, ela foi concebida sem essa parte de privacidade. Então, a privacidade é sempre uma camada que a gente aplica em cima das diversas aplicações na internet. Por exemplo, o e-mail nunca conseguiu se aplicar um protocolo de privacidade em cima do e-mail. Nos browsers, muito recentemente, faz 2 anos, que eles passaram a só aceitar sites que têm o certificado SSL, senão ele nega, ele manda uma mensagem de erro na tela falando esse site é inseguro, né? E muitas vezes não deixa nem entrar. Então, no caso do Bitcoin, eu acredito que, como a gente sabe que a privacidade, você coloca uma camada que você acopla, e aí você trabalha com padronização entre as aplicações para só aceitarem comunicação utilizando esse protocolo, eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para o Bitcoin, vai fazer transações, não vai nem pensar em privacidade. Ele vai ser nativo. Nativo assim, como todo mundo que desenvolver para poder participar dessa rede vai ter que colocar essa camada de privacidade e fazer ela funcionar, né? Sim. Então, Edilson, eu queria falar, puxar esse assunto, apesar de talvez não estar totalmente sobre aquilo que estávamos a falar sobre desenvolvimento, mas é sobre a importância da privacidade. Sim. A sensação que eu tenho é que nos últimos 2 anos, principalmente aí desde a pandemia, nós, como um todo, a sociedade como um todo, perdeu muito a questão da privacidade. Não é? Tem a questão dos passaportes de vacinação e de tudo. E as pessoas estão a abdicar dessa privacidade. E as pessoas não dão sequer importância à privacidade. Pois é. Se calhar gostava de saber também a sua opinião sobre essa questão de as pessoas não ligarem à privacidade, as pessoas não entenderem a importância da privacidade e o que é que nós devemos dizer, como é que nós devemos, que caminhos explorar para também passar essa mensagem e, de facto, essa questão de o Bitcoin vai caminhar para esse processo. Bom, é fato que os governos eles estão criando uma mentalidade na população de que as pessoas têm que confiar no governo, o governo sempre faz o melhor e a privacidade, quem zela pela privacidade é porque tem alguma coisa a esconder e quem esconde é criminoso. Infelizmente, os governos, o que eles estão passando para a população, eles estão normalizando uma informação que é falsa. A privacidade é a coisa mais normal. A gente tem o direito de definir para quem e o que a gente quer mostrar algo. Por isso que a gente tem cortina em casa. Por isso que a gente utiliza roupas, né? Por esse motivo. Não é porque não tenho nada para esconder. Não é bem por aí. Você pode não ter nada para esconder, mas algo da sua vida pessoal, no âmbito privado, você quer preservar, porque são seus pensamentos, são suas coisas que você escreve, suas comunicações, suas relações, as coisas que você tem, né? E infelizmente, principalmente através do dinheiro digital, que vai chegar logo mais, né? Os governos estão trabalhando nisso, a privacidade ela vai ser muito mais comprometida. E a gente já teve, a gente até chama das crypto wars, né? A gente teve a primeira crypto war lá no final dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90. Pessoas dizem que nós estamos na segunda crypto war, alguns pensamentos dizem que a gente está na terceira crypto war. Eu acho que a gente está na terceira. A segunda teria sido naquela época de Snowden, Assange, Chelsea Manning, quando elas mostram que o governo está utilizando do seu poder
para prejudicar pessoas, estão escondendo isso, e aí eles passam a ser perseguidos. Então, principalmente com a espionagem de comunicações, a gente teve presidente do Brasil com comunicação que foi espionada pelo governo americano. E aí a gente começa a falar mais e mais da necessidade da privacidade e que a gente tem que usar a criptografia como uma ferramenta para a gente se proteger. E aí, a partir dessa que eu considero a segunda Crypto War, tem gente que acha que ela se estendeu e a gente continua nela, até porque o governo europeu está tentando passar no parlamento uma lei para que toda a criptografia deixe uma backdoor na mão do governo, e isso aconteceu lá em 92, quando os Estados Unidos estavam instalando chips em todos os dispositivos eletrônicos e montando um banco de dados de chave privada para eles poderem descriptografar qualquer comunicação. É a mesma coisa que fizeram em 91, 92, que estão fazendo agora. E essa perseguição, que eu também acho que é uma crypto war, só que agora envolvendo Bitcoin, criptomoedas em geral, e não querendo permitir que as pessoas tenham liberdade de transacionar voluntariamente com quem elas quiserem, sem que ninguém tenha que botar o dedo e ver, eu quero trabalhar e receber um pagamento, e não quero que o cara que está me pagando saiba quanto eu tenho guardado, seja lá do que for. Eu quero poder fazer uma doação e não ficar relacionado com o conteúdo da minha wallet nessa doação. Não precisa ser exposto, não preciso me expor dessa maneira. Então, um trabalho que a gente tenta fazer é ensinar as pessoas, não colocar na cabeça das pessoas, mas tentar fazer com que as pessoas compreendam e assimilem a informação de que a privacidade é uma coisa normal, que a nossa privacidade está sendo comprometida porque os governos, obviamente, se eles conseguem controlar tudo que as pessoas fazem através do monitoramento, né? Através do monitoramento vem aquela coisa da coerção, das ameaças e tal. Então as pessoas têm que usar criptografia. Por isso que eu bato tanto na tecla. Eu acho que um futuro onde a gente vai usar... o nosso relacionamento com a criptografia vai ser muito mais natural através de ferramentas de comunicadores, de sites, de transações, como vai acontecer no Bitcoin, e mais futuramente, além de termos o sigilo, a privacidade das informações preservadas, a gente vai poder ter, finalmente, como eram lá nos anos 90, poder ter os dados armazenados com a gente. A gente está caminhando para isso. Tá? Então, além da preservação da privacidade, a gente vai ter controle efetivo sobre os nossos dados. A gente está caminhando para esse lugar onde a informação é nossa, a gente define quem tem acesso ao que e como e quando, inclusive com o poder de revogar o acesso a essa informação caso a gente queira, sem que tenham grandes big techs controlando e monopolizando o que a gente pensa, a quais grupos a gente pertence e o que a gente tem que aprender, porque eles decidem que a gente vai ter acesso de informação, né? À informação. Vai haver ferramentas, efetivamente, para fazer isso. Agora... De maneira transparente. Eu acho que não vai ter nem ferramenta, Kátia. Assim, eu acho que a gente, num futuro muito próximo, o nosso browser, Impervious AI tá aí, né? O nosso browser, ele já vai subir o nó. Não vai nem ser o browser. A gente vai instalar um computador, vai instalar um Linux, vai instalar um Windows. A gente não vai nem ter que pensar nisso. A gente instalou o sistema operacional, seja no celular, o que for, ele já vai subir o nosso próprio nó com as próprias ferramentas de privacidade que a gente vai fazer uso de maneira natural. Acho que essa transição, ela tem que ser, o design dessa transição, ela tem que ser muito atrativa para o mainstream poder aderir e tem que ser automatizado. Mas não vai um pouquinho na contramão, e o Diego ia falar, não vai um bocadinho na contramão daquilo que nós vemos que é o Facebook e outras empresas a quererem cada vez mais tirar-nos a privacidade e saber tudo sobre nós. Tudo. É porque eles ganham dinheiro com isso. E as pessoas estão naquela, ok, é por questões de segurança, é porque não sei o quê, porque assim facilita. Com um botão apenas ou com uma aplicação, um aplicativo apenas, eu posso ter acesso às coisas. E às tantas estamos a entregar todos os dados. Eu vejo muito a população em geral, fora da nossa bolha Bitcoiner, a ir nesse sentido do é mais fácil, então apenas com porque a criptografia é difícil. A gente tem que instalar a ferramenta. Se a gente quiser preservar a privacidade, a gente tem que usar um Messenger com privacidade, a gente tem que instalar a câmara de privacidade, a gente tem que abrir uma VPN, tem que usar o Tor,
tem que instalar uma aplicação sobre o Tor, como é no caso do Umbrel, ou uma aplicação própria. Você tem que se preocupar com tudo isso hoje, e as pessoas elas não querem ter que se preocupar, e eu acho correto, acho legítimo. Então é papel nosso criar as ferramentas já pensando a ferramenta, quando ela é instalada, ela já trabalha todas as camadas que ela precisa ter para prover a privacidade de maneira automatizada, e aí as pessoas vão usar, como usam o Facebook, sem perceber que ela está preservando a privacidade daquilo que ela tem. Segurança é burocrática. A gente tem que fazer com que a segurança seja burocrática para os desenvolvedores e não para as pessoas, porque as pessoas querem clicar menos. Sim. Uma das coisas mais incríveis que o Bitcoin fez foi o deploy em larga escala de criptografia de chave pública assimétrica, né? Porque ele alinhou um incentivo, que é o dinheiro, ao uso desse tipo de tecnologia que anteriormente a ele só era usada pelo Departamento de Estado para comunicação militar. Então, o Bitcoin basicamente armou a população, né, com uma tecnologia que já foi taxada como arma e o fez com um alinhamento perfeito de incentivos. Se você não aprender o conceito de manter as suas próprias chaves, você vai efetivamente perder dinheiro. Aprenda e entenda como que ela funciona. Tudo isso que o Ed falou, eu achei maravilhoso, e ele começou lá de começo, né? A internet hoje, ela tem uma premissa que pouca gente se dá conta de que os emissores dos certificados de segurança são honestos e farão o bem, não serão hackeados e tudo mais. É o calcanhar de Aquiles da internet, é a forma como entidades emitem certificados aos quais todos têm que confiar as suas respectivas comunicações. E a gente tem provas na história de que esses mesmos emissores e os seus respectivos certificados falharam no passado. E uma das formas pelas quais eu acho que tanto o Ed, nas iniciativas dele, com tecnologias construídas sobre o Bitcoin, por exemplo, pode reestabelecer essa dinâmica da segurança, descentralizando emissores que agora vão poder emitir certificados verificáveis. Eu gosto muito de falar desse protocolo de segunda camada, tanto quanto a Lightning, que são os das Decentralized IDs e Verifiable Credentials, né? É um protocolo aberto que permite que cada um tenha isso que o Ed falou, a posse dos próprios dados, tanto quanto do próprio dinheiro. Mais um incentivo para que você use a criptografia da forma certa, porque se você souber usá-la para os seus dados, como você aprendeu a usar para o seu dinheiro, você nunca mais vai poder ser deplatformed. É você quem vai poder dar o deplatforming numa eventual plataforma que não haja de acordo com o que você quer. Você vai poder exercer as rédeas sobre o seu conteúdo. Se você tiver o seu conteúdo criptografado com uma tecnologia similar com a qual você criptografou o seu dinheiro. Então, o Hypervious, ele tem uma experiência de onboarding, inclusive ontem ele liberou para o Linux. Eu não tenho dúvida que em breve estará em outras plataformas. A primeira coisa que você faz é guardar as chaves privadas daquilo que serão seus dados, armazenados localmente. O que eu tenho conversado com o pessoal da Blocks, que trouxe esse conceito de Web 5 em primeiro lugar, com o Dani, o CSU, eu falei, Dani, pô, que legal, chegou o navegador da Web 5. Ele falou assim, calma, ainda não, a gente vai chegar lá, nós vamos construir uma extensão que vai vir por padrão na Hypervious, que vai adicionar à Hypervious um negócio que ela ainda não tem. A Hypervious, ela é peer-to-peer e ela usa as Decentralized IDs. Está tudo 100% criptografado com as suas chaves privadas. Beleza. O que ela não faz o uso ainda é da tecnologia de armazenagem, transmissão e processamento de dados descentralizados, que são os Decentralized Web Nodes. Essa nuvem de plebes, essa massa de computadores como os meus e os seus, que conversarão em unissom, meio que funcionando, fazendo as vezes de AWS, isso virá no futuro, quando aí sim a Hypervious fará as vezes de navegador da Web 5,
e um plugin da Blocks, a Blocks do Jack Dorsey, da Spiral, do Cash App e tudo mais, vai colocar essa funcionalidade na Impervious AI, que vai basicamente tornar os nossos computadores, e aí quem sou eu para explicar a dinâmica técnica disso, mas basicamente tornar os nossos computadores peças dessa nuvem plebiana, que privada, mais uma vez, porque mesmo que os meus dados estejam circulando por aí com redundância, a Kátia, o Beto e o Ed armazenando parte do que é meu, eles não podem fazer nada com isso, porque está protegido com uma criptografia basicamente inquebrável. E uma das coisas que eu acho mais incríveis na criptografia é que não tem ferramenta humana que quebre. Isso é de uma coisa assim muito, muito, muito filosófica, né, Ed? Uma arma forte a tal ponto que não tem Estado-nação no mundo que possa descriptografar um dado protegido com uma determinada criptografia, não importa o que ele faça. O Impervious, eu brinquei no Spaces do Jeff ontem, eu falei, Free Ed, o Impervious, me libera aí o acesso, porque eu já pedi 5 vezes, hoje eu fiz de novo. Eu vi o seu tweet falando que eles tinham liberado para Linux, eu fui correndo lá baixar, porque eu já tinha rodado o nó da Impervious, de maneira separada, né? E tentado compilar o browser, mas não funcionava. E aí, o que eu fiz hoje? Fiz hoje mais cedo. Eu subi o nó da Impervious de novo, subi o browser no Linux, que é um Firefox, lá que ele já tem um plugin nativo que se conecta direto no nó da Impervious para se comunicar. O que eu acho maravilhoso no Impervious, ele vindo a ter a capacidade de armazenagem descentralizada no futuro, é perfeito. Porque assim como a gente recebe um troquinho para fazer roteamento das transações nos nossos nós Lightning, para armazenar os dados das pessoas, caso a informação seja requisitada, a gente pode receber um pouquinho pelo fato de ter armazenado os dados das outras pessoas, sem que a gente tenha a capacidade de ler esses dados. Né? Ela não tem isso ainda hoje, vai ter um dia. E a Impervious, o nó, quando você instala, uma das coisas que é obrigatória é subir ele sobre uma VPN, que você instala e gera chaves da VPN no seu próprio computador. Então, todos os nós da Impervious, eles se conectam, não é através da internet aberta, mas sim através de uma internet fechada entre os nós da Impervious, onde as aplicações vão ser construídas, essa nova web será construída com privacidade nativa, com as informações correndo dentro de uma VPN, que pessoas do lado de fora da internet não vão nem conseguir vislumbrar a existência porque elas não estarão conectadas nessa rede. Né? Isso é maravilhoso. Meu Deus, é perfeito. E pensa que... por que a Redditor não vingou? Né? Mas a Redditor, muita gente fala assim, mas tá aí, ó, a Redditor tá aí. Ela precede o Bitcoin, lenta pra caramba para usar, tá recebendo um ataque DDoS agora. Quem roda Node, Bitcoin e Lightning sofre muito com isso, porque as soluções fáceis de usar rodam sobre a Redditor. Por que essa nova internet vai prevalecer? E aí eu faço o exercício do ovo e da galinha. Você não ganha dinheiro por rodar um proxy Tor. Eu sei porque eu rodei um no meu Umbrel até há pouco tempo atrás, que basicamente derrubou o meu Umbrel. Na hora que a Rússia derrubou o Twitter, ele processou 50 gigabytes de dados em 15 minutos. Ele processava 300 megabytes. Porque a Rússia foi toda para o Tor, só que o seguinte, ela não me remunerou. Na hora em que eu rodo uma espécie de... esse servidor, esse node descentralizado dessa internet que faz uso dessas tecnologias de armazenagem de dados descentralizadas, eu vou ganhar bitcoins através da Lightning para ceder o meu computador à rede. Vou ganhar, como o Ed falou, bitcoins por rotear tráfego da internet, como hoje eu ganho roteando pagamentos. Ou seja, é uma espécie de, fazendo um paralelo, essa VPN dos nodes descentralizados da Impervious é como se fosse uma rede Tor com sinais de preço e incentivos alinhados. Porque o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A rede Tor é devagar porque ninguém roda um proxy ou ninguém roda um proxy porque é devagar? Para resolver esse imbróglio, põe dinheiro na mão de quem ajudar a rede. É tão simples quanto isso. E não só roteando o tráfego, um dos nossos colegas lá do grupo achou, Ed, na documentação da Impervious, uma possibilidade de você ganhar satoshis por ser o VPN, por ser o túnel
por onde as pessoas acessam a internet. Então, nessa forma de acesso privado, mais uma vez, como fazer com que várias pessoas queiram disponibilizar o seu acesso a essa internet privada? Incentivos, sinais de preço vão coordenar a adoção dessa internet plebiana. Os bitcoins vão fluir pela Lightning, remunerando quem quer que seja que coloque qualquer recurso à disposição. Se for bitcoins, vai rotear pagamento. Se for capacidade ociosa de armazenagem, vai ganhar por armazenar. Se for um superprocessador, vai ganhar por processar dados e fazer como o Ed fez lá no passado com as máquinas do laboratório, né? Construir super máquinas com computadores dos Plets. E aí é a nossa chance de vencermos uma das guerras que o Ed vinha falando, que é da inteligência artificial, que fortalece planejadores centrais, governos como os da China, com a nossa superinteligência, com a soma dos nossos computadores, sendo um contrapeso à internet artificial das superfazendas computacionais. Então, uma questão de sobrevivência aqui no cyberespaço, que a Lightning providencia essa coordenação para que todo mundo construa essa supermente, esse mega mind dos plebianos. Então, essa parte de você poder receber um SATs por permitir que usem você como entrada para a rede, você já define na configuração quando você sobe o nó do Impervious. Então, você fala quantos SATs você quer ganhar se alguém se conectar através do seu nó. Aí, o cara já paga para você automaticamente. É muito legal isso, né? Pô, funciona super bem. Maravilhoso, cara. Isso é o futuro, meu amigo Ed.